Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer, um privilégio muito grande compartilharmos desse momento especial com vocês. Juntos, nós estamos participando do momento do lançamento dos novos materiais do primeiro ano do ensino fundamental. E hoje nós estamos aqui com uma equipe muito querida, muito especial, com os autores do componente de ensino religioso. E eu quero apresentá-los para vocês. Professora Elisângela, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, prof, tudo bem? É um prazer estar aqui. Pastor Jackson Andrade, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fívia, e um prazer muito grande estar aqui, participar deste momento tão importante para os nossos professores aí pelo Brasil afora. Professora Gorete Cândido, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, professora Vivian, e todos os nossos colegas professores também. Professora Fernanda Loyola, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Vivian? Estamos aqui muito felizes pela oportunidade de participar desse projeto. Estamos mesmo, Fer. Querido professor, querida professora, querido gestor também, que vocês que estão nos acompanhando nesse momento, para nós é um privilégio muito grande. Estaremos juntos aqui para aprendermos. E nós gostaríamos também de reforçar, de maneira muito especial, todo esse programa de lançamento, e você que não conseguiu ainda acompanhar o nosso primeiro vídeo, onde nós mostramos todas as informações gerais sobre todas as novidades que nós estamos apresentando desse novo material do primeiro ano, toda essa nova coleção que vai entrar para os anos iniciais do ensino fundamental. Se você não conseguiu acompanhar, volte lá na nossa sala dos professores para que você possa acompanhar então e saber todas as novidades. E hoje, de forma muito especial, nós vamos conhecer um pouquinho mais do componente de ensino religioso. E essa equipe maravilhosa que está aqui conosco vai nos contar então um pouquinho mais sobre como eles cuidaram e estão cuidando desse componente com todo carinho, quais são as novidades que eles vêm trazendo para a gente, por quê? O componente de ensino religioso nessa nova edição, ele sofreu uma alteração total e absoluta mesmo, não é isso, pessoal? A gente está com uma equipe nova de autores, como eu apresentei para vocês, e também toda a composição dos objetos de conhecimento, toda a forma de apresentar o componente está num novo formato. Então vem muita novidade por aí e eu já estou aqui pensando no material, gente, porque quando a gente abre aquelas páginas do material, dá uma alegria tão grande mesmo de ver todo aquele material colorido, com tantas histórias lindas e com tantos valores que vão ser apresentados ali para os nossos alunos. E eu gostaria de começar aqui com o pastor Jackson, que vai contar um pouquinho para a gente, de forma especial, a importância desse componente dentro dessa nova edição. Pastor Jackson, a gente sabe que educar não é uma tarefa simples. E hoje a gente percebe que toda essa responsabilidade também vem sendo trazida para que a escola possa estar junto nesse processo aí de desenvolvimento dos alunos, onde é feita uma parceria para que esse processo aconteça de uma forma bem sucedida. E a gente entende que nesse processo, assim como os demais componentes, ensino religioso assume um comportamento, uma forma assim muito especial nesse processo. É um aliado justamente nessa formação, para que a gente possa contribuir com uma formação integral dos nossos estudantes, baseado em valores e princípios bíblico-cristãos. Conta um pouquinho para a gente o porquê da importância, né, desse componente para essa nova edição dos materiais, pastor. Bem, Vivi, para responder essa pergunta da importância do ensino religioso, eu queria começar falando primeiro, será que as pessoas hoje, em pleno século XXI, com tantas mudanças na sociedade, será que ainda as pessoas procuram, os pais procuram realmente que os filhos estudem numa escola que tenha um ensino religioso? Eu tive uma experiência muito interessante quando visitei a cidade de Londres. Eu fui visitar um amigo, o pastor Stanley Teixeira. A Fernanda, eu acho que vai lembrar dele, e da Rose. E eu tive um impacto assim muito interessante, primeiro da sociedade britânica, a forma como
eles valorizam a educação pública lá, extremamente forte. E eu estava na casa deles, eles tinham acabado de mudar para Londres, e estavam recebendo a visita da orientadora e da professora da filha. A filha estava tendo problemas de adaptação por causa da língua, ela é uma menina que se comunica bastante, não conseguia pela barreira da língua, e elas trabalharam de uma forma com muito tato, com muito carinho, né? E de forma muito objetiva durante a visita que foi feita à casa deles. E depois eu conversando com ele, perguntei, eu fui elogiar, né? Nossa, mas que interessante, né? Gostei da forma como o teor da conversa e tudo que foi apresentado ali. E ele falou, aqui na Inglaterra tem duas formas de educação. Uma que é laica e a outra que é confessional. Então, uma que tem ensino religioso e outra que não. Mas os pais fazem fila por causa da escola que tem ensino religioso. Isso na Inglaterra, né? Um país desenvolvido. Então, as pessoas querem ensino religioso. Querem que os filhos estudem realmente numa escola que aprendam. Nós temos aqui no Brasil um desafio muito grande, não querendo aqui me alongar em criticar a educação brasileira, longe disso, mas dizer que a importância desse material é que a gente vive também um desafio de uma proposta de ensino religioso. Eu já conversei com pessoas que trabalham no Estado, já participei de alguns processos, inclusive do EJA, de preparação de material de ensino religioso, e eu vejo que as pessoas não sabem exatamente para onde estão indo. Então, qual a diferença no componente de ensino religioso dentro desse material? É que nós temos uma base, e isso já muda tudo. A nossa base é a Bíblia. Então, nós não ensinamos religião, nós ensinamos princípios bíblicos. Temos ela como norte. Eu estou há 18 anos em sala de aula ensinando ensino religioso. Esse ano completa 18 anos. E nesses 18 anos só aumentou o interesse dos alunos e dos pais em estudar a Bíblia. Eu lembro que no meu primeiro ano tinha uma turma muito difícil e eles criticavam bastante, questionavam, e pela minha falta de experiência com o adolescente, achava que quando o adolescente estava questionando é porque eles não estavam gostando, né? Hoje eu vejo que não. E eles questionando a aula e tal, eu falei, galera, é o seguinte, aqui nessa escola nós vamos estudar Bíblia. Ela é a nossa base. Se você não está contente, você deve procurar outra escola. Alguém aqui E eles todos falam, não, nós gostamos, nós queremos a Bíblia. Então, eu vejo que a Bíblia realmente, ela é a base não só do ensino religioso, mas de todos os componentes, porque ele é um livro realmente com valores que elas se perpetuam, não somente nessa vida, mas para a eternidade. E sim, as nossas crianças precisam de histórias como nós vamos mostrar aqui, que é a base, né, da nossa metodologia, daqui a pouco as meninas vão falar, que tenham esses princípios muito bem estabelecidos, crenças fundamentais para o momento que estamos vivendo, onde o humanismo, infelizmente, tomou conta da educação. Precisamos resgatar a ideia de Deus como objeto do nosso estudo. Muito bom, pastor, é isso mesmo. E não tem como a gente não ficar feliz, né, e se enriquecer com por meio das histórias, por meio de tantos valores que realmente a Bíblia pode nos trazer aí dentro dessas perspectivas, né? Professora Fernanda, a gente entende também dentro das nossas concepções que não há como a gente separar a vida cristã da vida acadêmica. As coisas estão todas ali interligadas. E quando a gente fala em integração, fé e ensino, esse assunto também não deixa de ser um tanto quanto desafiador. E ele merece também nossa atenção, né? Pois quando a gente pensa numa atividade educacional, se ela não for praticada de forma intencional, a gente entende que vai se perdendo o sentido de todas as coisas. Especialmente quando a gente se refere aí à perspectiva bíblica cristã, que é um dos fundamentos pelo qual a gente vai estabelecendo aí as nossas relações. Mas quando a gente traz agora para essa nova edição do material, para todas as novidades que o componente de ensino religioso vem trazer dentro dessas perspectivas, como que os professores poderão perceber de fato a relação da integração, fé e ensino dentro do componente? Então, a integração fé e ensino no nosso material, ela pode ser percebida o tempo todo.
em todos os momentos. Nós temos ali textos, músicas, atividades, o material todo ele é permeado por essa integração fé-ensino. Quando nós estávamos elaborando o material, nós pensamos num fio condutor que pudesse ficar bem visível e bem claro para o professor e para os alunos. E nós escolhemos Eclesiastes 3, de 1 a 8. Eu gostaria de ler aqui para vocês na Bíblia. Aqui diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Nós escolhemos como fio condutor esse texto, de Eclesiastes, porque ele, na verdade, nós podemos chamar de um compêndio escrito por Salomão, em que ele nos dá algumas dicas e algumas ideias de como viver bem neste mundo. E durante essa leitura, nós podemos perceber ali vários valores e várias coisas importantes para a vida dos alunos. E, então, nós organizamos o material, colocando tempo para várias coisas que são importantes para a vida dele e também para a nossa vida. E dessa forma, então, o tempo todo nós estamos remetendo ao tempo. Tempo de obedecer, tempo de orar, tempo de acreditar, tempo de aprender e vários outros tempos que nós escolhemos aqui. Então, Fer, dentro desses tempos que vocês selecionaram aí, estarão também relacionadas histórias bíblicas sobre esses valores que vocês estão querendo destacar e sobre a importância, então, de cada um deles dentro desses tempos. Seria isso também, não é? Sim, nós trouxemos histórias relacionadas a cada tema, a cada tempo que nós selecionamos para o material, e dentro dessas histórias nós vamos trabalhar os valores e princípios que foram selecionados para o primeiro ano. E a nossa ideia, o nosso desejo, o nosso objetivo é que os alunos aprendam esses princípios, esses valores e apliquem para a vida deles, que eles possam realmente viver no dia a dia esses princípios que nós vamos trabalhar no material. É isso mesmo, né, Fer? E também lembrar que dentro desses princípios que a gente coloca também, a gente quer sempre estimular a autonomia e o pensamento crítico dos nossos alunos, né, Fer? Que eles não se tornem mero refletores dos pensamentos de outras pessoas, mas que eles possam ter discernimento suficiente para fazerem as suas próprias escolhas e, nesse momento, também estarem aptos, para colocar em prática o que eles vivenciarão, o que eles aprenderão com esses conceitos. Com certeza, tem uma coisa interessante também, Fernanda, voltando a falar da importância da Bíblia, e nisso, dentro dessa proposta, a Bíblia, 80% dela é história. Então não tem como estudar a Bíblia e não permear as histórias da Bíblia. Então o material ele está usando o melhor que a Bíblia pode oferecer, principalmente para a criança aprender esses valores, são as histórias bíblicas. E pastor, é verdade, na nossa vida é uma história, né? Então, assim, nada mais interessante do que a gente aprender por meio de histórias mesmo, né? Com certeza. Elis, pensando nos desafios que a gente já mencionou com relação à educação, essa preocupação que a gente tem da formação integral dos nossos alunos também, mas eu entendo que, especificamente, para o componente de ensino religioso, alguns objetivos foram traçados para que toda a forma como a gente vai lidar com os nossos alunos, a forma como a gente quer desenvolvê-los, formá-los, torná-los, como a gente mencionou, seres pensantes, autônomos e críticos, alguns objetivos específicos foram pensados dentro do componente. Comenta um pouquinho para a gente o que vocês pensaram no momento, então, de fazer todo o planejamento desse material, a forma como vocês têm conduzido dentro desses objetivos. Nós selecionamos, Vivian, principalmente 3 grandes objetivos para a coleção.
E esses 3 grandes objetivos, eles acabam passando em todos os capítulos, em todos os bimestres, mas eles são muito especiais. Então, o primeiro deles, e o principal objetivo do componente, é restaurar no educando a imagem do seu Criador, reconhecendo ao Senhor como um Deus pessoal, como Criador, como mantenedor e redentor do universo. O segundo objetivo que a gente destacou é que o aluno consiga identificar a Bíblia como a palavra de Deus, assim como o pastor mencionou antes, né? No qual Deus se revela e apresenta o plano de redenção humana, a fim de extrair dela todos os princípios do pensamento crítico, para ele poder avaliar e distinguir os conceitos sobre a verdade e o erro, apreciando assim o seu estudo como um fator integrante de todo um currículo, de toda a esfera de sua vida. Esse foi o segundo objetivo. Agora, o terceiro objetivo do componente é que os alunos consigam analisar e aplicar no cotidiano seus princípios éticos, bíblicos, exercendo uma cidadania responsável e centralizada no amor ao próximo, tratando-se com respeito e sem qualquer tipo de discriminação, como Jesus nos ensinou por meio do seu exemplo. Então, esses são os 3 grandes objetivos que nós separamos para a coleção. E a gente pode bem perceber, então, né, Elis, por meio desses objetivos, que é um trabalho, assim, muito pessoal. O aluno com o aluno com o próximo e o aluno também se aproximando mais desse Deus maravilhoso também que ele vai conhecer, em que vai se trabalhar, né, todas essas questões desses princípios e valores também, né? Professora Fernanda, dentro desses objetivos que a professora Elisângela mencionou, houve uma preocupação em construir um caminho para esse material. Quando a gente fala, então, na questão da perspectiva metodológica, ou seja, quando o professor abrir o material de ensino religioso, não é simplesmente só ler as histórias que estarão lá ou trabalhar com as atividades que estão lá. Eu entendo que vocês pensaram nesse caminho, em como o professor, ao abrir o material, ele deverá percorrer, então, esse caminho, essa metodologia, para que, então, esses objetivos possam ser alcançados. Explica um pouquinho para a gente como deve ser esse caminho, então, para que o professor tenha sucesso e, então, a gente alcance os objetivos esperados. Então, professora Vivian, antes de falar sobre esse caminho, que nós chamamos de percurso, né, pedagógico, eu preciso falar que na nossa metodologia nós temos também uma parte filosófica, né? E essa parte filosófica, nós chamamos então essa parte filosófica de abordagem integral restauradora, que é embasada na Bíblia e na cosmovisão cristã. Essa cosmovisão cristã vai ser a lente que nós vamos utilizar para enxergar e confrontar a realidade. Então, essa é a primeira parte filosófica da nossa metodologia. Depois, nós nos baseamos também em alguns princípios do currículo integral restaurador que foi pensado, elaborado pela divisão sul-americana. E são os seguintes: centralidade da Bíblia, como já foi falado aqui. A Bíblia, então, é a base de todo o ensino no nosso componente. A integração fé e ensino, que também é realizada o tempo todo, aquele vai e volta, né? O aluno vai ver o princípio, vai ver o valor bíblico e vai aplicar para a sua vida o tempo todo, constantemente, durante o trabalho com o material. A progressão na abordagem e no aprofundamento do conteúdo. Nós vamos partir sempre do mais simples para o mais complexo. Também cuidamos com a clareza e a objetividade no processo de ensino. Um trabalho bem objetivo que consegue alcançar de maneira mais assertiva o aluno. Relação teoria e prática, que também já foi mencionada aqui. O aluno precisa perceber que aquilo que ele está estudando na teoria faz sentido e pode ser aplicado para a vida dele. E também a coerência entre os objetivos que foram traçados, os objetos de conhecimento e os procedimentos que vão ser utilizados no material. Nós procuramos cuidar para que todos esses elementos estivessem coerentes e coesos. E também a consideração pelos conhecimentos adquiridos e pelas experiências do aluno. Nós também sempre cuidamos em conhecer, em perceber aquilo que o aluno já sabe sobre o assunto, para depois inserir um conhecimento novo. O estímulo à investigação, reflexão e à criatividade, a consolidação dos saberes permanentes, o respeito às diferenças individuais e a consideração também aos valores bíblicos, que já foi falado aqui,
o espírito cooperativo e a interdisciplinaridade. São, então, elementos que nós utilizamos na nossa metodologia para pensar de maneira macro o nosso material. E depois nós fizemos, então, um trabalho mais de formiguinha mesmo, para explicar o procedimento em sala de aula, de como nós vamos, então, utilizar esse material, como vai ser o percurso da nossa sala de aula. Nós trabalhamos, então, com uma sequência didática. E agora eu vou passar rapidamente aqui para vocês. Nós sugerimos que em sala de aula, você, professor, pergunte aos alunos o que eles já sabem sobre o assunto que vai ser explorado. Dê liberdade para que eles falem, para que eles se expressem, e em cima do que eles falarem, vocês então vão começar a introduzir o assunto novo. Conhecendo aquilo que eles já sabem, você vai usar aquilo como uma ponte para trazer um novo conteúdo para a turma. Faça uma contextualização do tema, de acordo com a proposta que foi feita no livro, a fim de chamar a atenção dos alunos. Para ajudar nessa tarefa, nós então procuramos variar a forma de apresentar o conteúdo no livro. Nós utilizamos dinâmicas, músicas, tirinhas, atividades, desafios. São vários elementos que nós colocamos ali para tornar o aprendizado mais prático, mais interessante, mais dinâmico. Em seguida, a nossa sugestão é que você leia a história bíblica com a turma e, de preferência, utilizando a Bíblia, que os alunos possam manusear a Bíblia, possam entrar em contato com o relato bíblico, porque eles vão se acostumando com a linguagem e vão pegar gosto por essa leitura. Na sequência, nós então sugerimos que você promova um diálogo reflexivo sobre a leitura que foi feita. E esse momento de conversa, essa atividade oral, é muito importante para que você possa perceber se eles realmente compreenderam aquilo que foi lido, se eles têm alguma coisa para dizer, alguma dúvida sobre esse assunto, para você poder, então, trabalhar essa dúvida do aluno e inserir para eles conhecimentos novos. Na sequência também, nós propusemos, então, a realização das atividades do livro. Depois que for explorado todo o conteúdo do livro, toda a leitura bíblica, então você sugere ao aluno que faça atividade no livro. O livro vai ser uma forma de registro de algo que você já trabalhou anteriormente, tá? Depois, nós então fazemos a correção da atividade. Essa correção poderá ser feita de maneira individual, dependendo da atividade que você vai propor, mas também coletiva. É sempre bom ter um momento coletivo com os alunos para que todos possam expressar as suas ideias, tirar as suas dúvidas. Então, nós propusemos também esse momento de conversa. Também, no finalzinho ali da explicação, você pode trabalhar a síntese do assunto, pedindo para os alunos estabelecerem pequenos resumos em relação àquilo que foi trabalhado. Esse resumo pode ser feito por meio de frases, de palavras-chave. Aí você pode variar a forma de fazer esse momento. E também a parte mais importante que nós consideramos nesse percurso didático é você estimular o aluno a tomar uma decisão pessoal em relação ao tema que foi estudado. Esse é o nosso clímax do momento de estudo. O aluno precisa tomar uma decisão importante em cada capítulo, e essa decisão ela sempre está relacionada a Jesus, a aceitar Jesus, a aceitar aquele princípio bíblico. Então, é um momento muito especial, muito importante. Fer, é muito legal a gente perceber todo esse embasamento, né, e todo esse caminho, porque realmente a gente tem usado uma palavra assim que tem feito muito sentido para a gente dentro de todo esse processo. É a intencionalidade de todas as nossas ações. Então, não é simplesmente uma atividade por uma atividade, não é simplesmente você resgatar um conhecimento que o aluno já sabe ou não. Existe realmente uma intencionalidade por trás de todas as ações, por trás de todo esse caminho que você mencionou. E é importante a gente frisar aqui também, professor, que depois lá no portal, depois daqui a pouquinho, eles vão comentar ainda mais sobre as novidades que a gente vai ter lá, mas assim, lá no portal também você pode depois buscar um pouco mais com detalhes. Todo esse caminho que a Fer comentou aqui vai estar lá mesmo assim, os mínimos detalhes mesmo para vocês conhecerem, entenderem e se apropriarem mais dessas informações para que vocês possam atuar em sala de aula com maior segurança também.
Então, assim, é muito importante conhecer esse caminho. E como a gente mencionou, existe sim uma intencionalidade por trás de cada ação, por trás, né, de cada uma das atividades que são desenvolvidas ali ao longo de todo o material. E por falar em atividade, professora Goretti, nessa nova edição, como a gente tem uma construção totalmente nova do material, né, do componente de ensino religioso, é óbvio que todas as atividades também serão bem diferentes. O que o professor pode esperar, então, quando ele estiver ali trabalhando com o material? Como que vocês pensaram? Como que vocês construíram, então, essas atividades também de forma a atingir os objetivos propostos? Vivian, sem dúvida, a atividade é uma parte muito importante no processo para o desenvolvimento e também para a conquista, né, dos objetivos pensados e propostos para cada capítulo. E o nosso maior desejo é oferecer às crianças conhecimento que lhes permite estabelecer um relacionamento muito íntimo com Deus. Então, todas as atividades foram pensadas dessa forma, preparando-os para uma vida neste mundo, mas, sobretudo, para uma eternidade. Quando nós pensamos nas atividades, nós levamos em consideração muitos fatores, mas eu gostaria de compartilhar só alguns deles. O primeiro é a idade do público-alvo. Nós iniciamos com um nível de atividade e crescemos pouco a pouco essa complexidade ao longo dos bimestres e também dos anos. Mas apresentamos em alguns capítulos pelo menos uma atividade em forma de desafio, para instigar o aluno a colaborar e também colaborar com seu desenvolvimento cognitivo. Nós decidimos também que a atividade precisa ser criativa e atrativa. Ela precisa conquistar o aluno. E nosso objetivo é que essa criança, no decorrer do estudo, anseie por realizar atividades e que não seja assim algo penoso, enfadonho, um fardo, né? Mas ao mesmo tempo, ela também não pode ser apenas uma distração, um passatempo, uma atividade por atividade. Então, com isso, vem o próximo fator, que é a reflexão. Aí as atividades que nós estamos propondo, elas precisam conduzir o aluno a refletir sobre o seu comportamento, as suas atitudes no dia a dia, a sua participação, né, como cidadão no mundo. Então, a partir do ponto alto da história bíblica, geralmente a experiência de algum personagem bíblico, onde é possível destacar e trabalhar um valor, trazemos para a atividade acontecimentos possíveis e comuns, ao público-alvo mesmo, analisando assim o que o aluno pode aprender com a questão. Nós direcionamos o olhar do aluno para a reflexão e, como a professora Fernanda falou, a tomada da decisão. Então, em cada atividade, ele tem essa oportunidade de parar, refletir, pensar e tomar uma decisão. Em sua maioria, as atividades trabalham a empatia, né, se colocar no lugar do outro, ou um convite para que ele, como indivíduo ativo, faça diferença no meio em que ele vive. Então, portanto, a atividade precisa ser reflexiva e a gente tenta fazer isso em todas as atividades mesmo. Literalmente, convidamos o aluno a pensar antes de agir, colaborando para que ele faça as boas escolhas hoje, mas também conscientes para o futuro. Não só para hoje, né? Porque as atividades não podem ser só, fiz hoje e acabei esquecendo. Não, ele vai ser daqui a alguns anos adolescente, depois adulto. Então, a gente quer que isso colabore realmente para a vida total desse aluno. Um outro aspecto importante é o testemunhar. A gente convida sempre esse aluno a testemunhar o que ele aprendeu, compartilhar o que ele aprendeu. Então, algumas atividades sugerem que o aluno seja multiplicador. Ele está passando por um processo de aprendizagem, de assimilação, e depois de assimilado, então ele vai agora compartilhar esse conhecimento, testemunhar sobre os valores que foram trabalhados. Então, de uma forma simplificada, a prática reflexiva consiste em um ciclo infinito de ir para a prática, refletir sobre a experiência, extrair aprendizados e então voltar para ele novamente, tentando adaptá-lo a partir do que foi aprendido, tanto para a sua vida pessoal, como para colaborar com a comunidade, que é o nosso principal objetivo também. Goretti, eu sou muito curiosa, né? E vocês sabem que eu fico xeretando mesmo ali no material, não tem jeito, né?
E aí, assim, gente, dá muita vontade de voltar lá para o primeiro ano mesmo, para a gente se deliciar ao realizar essas atividades, porque elas estão, assim, muito lúdicas mesmo, com muitos desafios, como você colocou, muito visuais também. Então, as atividades, assim, elas proporcionam mesmo essa gama, essa preocupação, na verdade, em atingir os objetivos, né? Cada um dentro das habilidades ali que foram propostas. Então, realmente, assim, a gente percebe essa preocupação com todos esses detalhes que você mencionou agora aí, dentro do material também. E uma coisa que é importante a gente lembrar nessa perspectiva também aí da, da, das atividades é a preocupação com esse início do primeiro ano, né? As crianças ainda estão em fase de alfabetização, então eu tenho certeza que vocês também tiveram essa preocupação com as crianças que estão ainda passando por esse processo, né, da aquisição, da questão da escrita, dessas habilidades mais assim concretas. Então as atividades também levam em consideração isso, os níveis também, e como você mencionou, elas vão ampliando ao longo dos bimestres, de modo então a gente contemplar todas essas habilidades que os alunos estarão desenvolvendo aí ao longo do ano. Mas, professora Elisângela, tem uma outra novidade que a gente precisa contar para os professores que estão acompanhando a gente aqui também, que assim, a gente enche os olhos para dizer que é o nosso novo formato do nosso manual do professor. Ele veio assim muito diferente, muito recheado mesmo. Mas eu vou deixar para você contar mais novidades, o que o professor pode esperar, então, quando ele abrir esse manual. Como que ele foi organizado, o que vocês trouxeram de coisas diferentes também aí para ajudar a enriquecer ainda mais o fazer pedagógico do professor. Professora Vivian, realmente as orientações didáticas ao professor, elas estão de uma forma muito especiais nesse novo manual do professor, onde o professor consegue ter a página do aluno reduzido e em volta todas as orientações, sugestões e dicas para o professor utilizar no seu planejamento, na sua sala de aula. E com o espaço do próprio professor colocar ali a sua marca, o seu jeitinho, o seu tempero naquela aula. Então, assim, cada box, cada atividade, cada enunciado, cada destaque, ela tem uma intencionalidade com sugestões dos professores, dos autores, perdão, inclusive antes de cada atividade. É importante lembrar, por exemplo, um dos itens que tem nas orientações didáticas é o momento Hora da História. Ela traz o relato bíblico em uma linguagem um pouco mais apropriada para o aluno. Inclusive, tivemos o cuidado de não enfatizar alguns aspectos negativos. Assim, na Bíblia, a gente encontra histórias de todas as maneiras, né? Mas nós queremos selecionar o ponto positivo daquela história. Então, nós não estamos destacando, por exemplo, algumas situações negativas, alguns pontos que podem gerar uma polêmica muito grande para aquela determinada idade. Então, a gente coloca de uma forma muito mais leve, porém verdadeira e intencional. Nós temos também, dentro das orientações didáticas, um box chamado sabidinho.com, onde a gente coloca ali outros links e o professor pode aprofundar o seu conteúdo ou apresentar uma música, apresentar um pequeno vídeo, né? Tem ali diferentes situações também. Há um outro box que eu acho que vale muito a pena a gente reforçar, é o Saiba Mais. O Saiba Mais, ele traz um aprofundamento daquela história, daquele relato, daquela temática para o professor. Não necessariamente esse Saiba Mais, ele precisa ser passado para o aluno, mas é importante dar esse embasamento para o professor, porque na sala de aula as crianças sempre trazem perguntas incríveis, né? E diante disso a gente já coloca ali um apoio, uma base para o professor ter aí uma argumentação para ele. Mas a gente quer destacar que, como a Fernanda mencionou, o objetivo principal é que esse aluno tome uma decisão no final. E essa decisão no final, ela também passa pela própria atitude do professor, né, em relação ao componente, a forma como ele apresenta o componente de ensino religioso com emoção, com coerência, né, diante da sua fala, da sua ação naquele momento da sala de aula. Então, as orientações didáticas ao professor, elas foram pensadas com muito carinho, com muita intencionalidade e favorecendo, assim, auxiliando o professor como um ponto de apoio.
Elise, eu quero reforçar a sua fala aí sobre o manual, que justamente assim, a preocupação em a gente organizar ele nesse novo formato e trazendo todas essas orientações de forma bem detalhada, é justamente para a gente contribuir com a formação do professor. Então, a gente pode dizer mesmo que esse manual ele vem num formato bem formativo mesmo, onde ele traz assim uma amplitude mesmo do que o professor precisa para trabalhar cada uma das atividades, né? Tudo que vocês pensaram aí dentro da perspectiva metodológica. E além disso também, Elisa, é importante a gente ressaltar que sempre ali no início do capítulo a gente traz as informações técnicas, né, sobre tudo que vai ser trabalhado ali. Então a gente traz as unidades temáticas que serão trabalhadas ali, não é? Tem mais alguma coisa ali, Elisa, naquela parte também, não tem? Temos sim. Além das atitudes e competências, né, evidências de competências, atitudes e habilidades, nós temos ali também os valores daquele capítulo, nós temos os objetivos específicos daquele capítulo, nós temos ali o ponto de partida. A cada capítulo, a cada bimestre, aquela primeira página, né, a abertura do capítulo, ela vem trazendo toda a temática que ela está relacionada com a temática. Se é a abertura do bimestre, está relacionada com o tempo que a gente vai trabalhar naquele bimestre. Então, é tempo de acreditar, tempo de salvar, tempo de começar, vários tempos, né? E em cada capítulo faz referência ao valor ou à história que vai ser trabalhada naquele capítulo. Então, a orientação trabalha com todos esses pontos. Além disso, Vivian, tem algo que é bastante importante a gente colocar, que o componente de ensino religioso ele conversa com outras disciplinas também, né? Então a gente vai encontrar nele orientações didáticas onde você vai ter uma atividade de dobradura, por exemplo, para o primeiro ano, como você mencionou logo no comecinho, né? A gente vai respeitar esse crescimento deles em relação ao processo de alfabetização, então vai ter várias atividades de pintura, você vai encontrar uma atividade relacionada à matemática, por exemplo, dentro do componente de ensino religioso. Então ele conversa com essas diferentes disciplinas também. Elise, eu quero ainda complementar um pouquinho do que você falou, que também nessas informações iniciais do capítulo que a gente coloca lá, vocês estão sugerindo também um tempo previsto para a realização, né, para que o professor ele possa, então, aplicar ali em cada conteúdo. Então, por exemplo, o capítulo 1, estamos ali recomendando tantas aulas, 8 aulas, por exemplo. E aí, daqui a pouquinho, vocês vão falar dos materiais que vão estar lá no portal, mas é justamente isso, o dia a dia do que pode ser feito, então, dentro da distribuição dessas aulas. Então, assim, ele vem realmente ali o manual para facilitar o planejamento do professor mesmo, o dia a dia dele, tudo que ele vai fazer em sala de aula, né, a preparação dos materiais, caso seja necessário para alguma realização de atividade prática, ou seja, está tudo muito mastigadinho mesmo para ajudar o professor no seu dia a dia. E por falar em portal, professora Gorete, pastor Jackson também, a gente está aí com mais novidades também, né, nessa questão do portal. A gente também, além de ter um material todo novo, a gente também vai contar com um ambiente novo também lá no portal, com bastante coisa extra que a gente vai ter lá também. Para quem, volto a dizer, para quem não assistiu a live inicial, o vídeo inicial ali onde a gente apresenta todo o material, todas as novidades, lá a gente conta um pouquinho do formato desse novo portal, o que vocês vão encontrar lá, mas especificamente do componente de ensino religioso. O que mais o professor vai encontrar lá no portal também que vai contribuir com o fazer pedagógico dele? Isso mesmo, professora Vivian. E você, professor, você irá perceber que o portal será um grande diferencial nessa nova coleção. Todo o conteúdo que estará lá no portal está sendo indicado nas orientações didáticas. Por isso, sempre que aparecer os box com um sinal de alerta, corre lá para o portal e faça uso desses recursos. Por exemplo, você vai encontrar sugestão do percurso pedagógico. Para colaborar com o seu dia a dia, facilitar o seu planejamento, estamos apresentando uma sugestão de distribuição de todo o conteúdo do capítulo, geralmente distribuído em 6 aulas. Você também irá encontrar sugestões de atividades práticas. Tivemos cuidado de colocar atividades bem diversificadas.
todas elas com a lista de materiais necessários para realizar a atividade e também o como fazer ou como jogar, além do comentário sobre o objetivo proposto para cada atividade. Tudo explicado bem detalhadamente para facilitar o seu trabalho. Lá também você irá encontrar material de apoio. O que será isso? Nesse ícone, quando aparecer o ícone material de apoio, nós vamos colocar os materiais que precisam ser impressos para realizar uma atividade extra ou uma pesquisa, entre outras possibilidades. Por exemplo, uma ficha de incentivo para colaborar nas atividades domésticas, uma ficha de pesquisa para o aluno completar, enfim, você irá perceber durante o uso dessa ferramenta. Também você irá encontrar atividades complementares. Pensamos em pelo menos 3 atividades para cada capítulo. Atividades sempre linkadas ao que foi proposto para o trabalho do capítulo. Essas atividades estão prontas para o uso e poderão ser usados tanto na sala de aula como para a tarefa de casa, lembrando que todas elas se relacionam à temática ou os valores e objetivos propostos para o capítulo. Você também encontrará as pitadinhas pedagógicas. E eu quero destacar esse ícone porque você encontrará duas grandes diferenças ali. Primeiro, os textos complementares, que daqui a pouco o pastor Jackson irá comentar sobre ele. E o outro também é a história para ser compartilhada com o seu aluno. Então, a gente sempre traz ali uma história atual, que traz a experiência e oportunidade de trabalhar um ou mais valores propostos para o capítulo. São histórias atuais, geralmente relacionadas ao dia a dia do aluno, e vai colaborar bastante para o alcance desse objetivo. Portanto, no portal, durante o ano você vai encontrar 12 lindas histórias. E quem é que não gosta de uma boa história, não é? Então, o portal é um espaço para você consultar periodicamente. Pastor Jackson, pode completar? Tudo bem, Gorete, excelente. Você vê, como professor, eu fico muito feliz, né, de ter um suporte no mundo tecnológico que a gente tem hoje, um mundo que vive da internet. A gente tem que ter esse suporte, né, como portal. E uma das coisas, por exemplo, que preocupa muito o professor é a hora da avaliação, de você criar uma questão, né? E nada disso você vai precisar se preocupar. Nós vamos oferecer a cada capítulo 5 questões para você desenvolver com seus alunos. Nós pensamos em cada série, em cada ano. Por exemplo, o primeiro ano, onde eles ainda estão aprendendo a ler, a escrever, nós vamos usar bastante interpretação de imagens, mas já desenvolver neles e instigar neles essa questão da interpretação do texto, mesmo sem eles saberem ler, com o uso de imagens. Então, nós vamos ter aí 5 questões a cada capítulo. É um diferencial muito grande que nós vamos ter aí no portal. E nós temos aí um diferencial, e é uma preocupação que sempre a educação tem, é de dar ao professor a oportunidade de crescer, né, no conteúdo que ele está trabalhando. E nós estamos aí, dentro desse processo pedagógico, uma formação aí dentro do tema que você está trabalhando. Então, nós vamos aí desenvolver tanto uma formação teológica, disponibilizando textos, livros, vídeos, podcasts, dentro, inclusive, dessa proposta que a Fernanda falou, da questão do tempo. Então, nós vamos dividir tempo de ler, e você vai ter aí o seu tempo de ler. Vai ter em contato com textos, que nós vamos estar elaborando como autores, proposta de livros, resenhas de livros, inclusive, dentro do assunto, tempo de ouvir, aí nós vamos estar sugerindo aí podcasts, músicas, que complementam aí para você, professor, crescer, e também o tempo de assistir aí vídeos, inclusive filmes, e longas metragens dentro do tema. Por exemplo, criacionismo, é um dos temas que nós vamos abordar aí com as crianças, e nós vamos crescer aí no estudo também do criacionismo, o dilúvio, né, a criação em 7 dias, os mistérios, né, que rondam esses temas, e tudo isso distribuindo dessa forma: tempo de ler, tempo de ouvir e tempo de assistir.
Muito bom, pastor Jackson, professora Goretti, obrigada pelas contribuições e reforçando um pouquinho mais aí também, dentro do portal, professor, você vai encontrar também o recurso de acessar o livro digital. Então, se você quiser ter a oportunidade, né, e tiver a oportunidade de projetar esse livro para mostrar alguma imagem com mais, com um visual melhor, você também vai ter essa oportunidade de acessar lá. E o portal, depois vocês vão lá também descobrir um pouquinho mais, navegar por ele e conhecer o novo formato. Ele ficou muito mais intuitivo, muito mais agradável também para que você possa, e rápido, para que você possa encontrar todos os conteúdos que estão sendo indicados lá no manual do professor. Queridos, a gente espera que todas essas informações, que tudo isso que a gente conversou aqui nesse momento com vocês possa de fato contribuir com o seu fazer pedagógico, que possa fazer a diferença no seu dia a dia, que você realmente atinja os objetivos esperados com os seus alunos. Então, a dica é: vocês precisam conhecer o material, manusear, explorar da melhor maneira possível, entender todas as informações que foram colocadas aqui, conhecer um pouquinho mais também, mais informações, como a gente mencionou lá no portal, por meio das trilhas de aprendizagens que estarão disponíveis lá, com todas essas informações também que a gente colocou aqui, que os autores mencionaram também. Então, vale a pena você investir um tempo estudando, se planejando, conhecendo mais e entendendo todas essas novidades que nós preparamos para vocês com muito carinho. Nós queremos agradecer pela companhia, professora Elisângela, professora Fernanda, professora Goretti, pastor Jackson. Foi um prazer compartilhar e aprender com vocês também nesses momentos que passamos aqui e nós esperamos reencontrá-los em breve. Professor, muito obrigada, que Deus possa abençoá-los e a gente se vê. Até a próxima!